Olá! Hoje nós vamos falar sobre o significado da palavra direito. Então vamos começar assim. De antemão, nós chamamos a atenção de que a palavra direito é uma palavra plurívoca. Como assim? Ela possui vários significados, ainda que com bastante afinidade de um para os outros. Portanto, já de início nós chamamos a atenção de que existe no trato com a ciência jurídica divergência entre os estudiosos do que concerne a definição do direito. Mas por que razão isso acontece? E nós respondemos assim, em primeiro e em segundo. Vamos fazer um desdobro. Em primeiro, o direito, a exemplo de outras ciências, também passa por um processo histórico no qual ele vai sendo visto de forma diferente de época em época, sob a influência do pensamento dominante em cada uma delas. Daí que nós vamos encontrar diversidade na definição do direito desde a época em que ele era tratado no seio da filosofia, na Grécia e na Roma Antiga, quanto durante a Idade Média e grande parte da Idade Moderna e até mesmo já na nossa idade contemporânea a gente ainda vê de discutir acerca da definição da palavra direito. Sempre nós ressaltamos isso, que o direito passa por uma época primeira, em que ele era prevalentemente discutido pelos filósofos. Depois vieram os políticos, e por último, já do século XIX, vieram os sociólogos, já numa permeação com juristas, que também, em concomitância, começavam a produzir conhecimentos de um direito genuíno. Daí que você já entendeu, nesta gama de vicissitudes, as razões de haver diversidade nas definições. A propósito dessas vicissitudes, é importante o que manifesta o jurista Miguel Reale em sua obra, quando ele assim expressa. Olha o que diz Miguel Reale. Com a palavra direito acontece o que sempre se dá quando um vocábulo que se liga intimamente a vicissitudes da experiência humana passa a ser usado séculos a fio, adquirindo muitas acepções que devem ser cuidadosamente discriminadas. Miguel Reale. Então, prosseguindo, nesse desdobro que eu fiz em primeiro e em segundo, vamos falar agora em segundo. Ainda nesta trajetória e já mais afeto à Idade Moderna, com um papel já melhor delineado e com uma presença maior do pensamento genuinamente jurídico, entretanto, o direito continua sem uma definição uníssona, em razão da diversidade e inclinações de cada uma das chamadas escolas do direito que surgiram a partir da Idade Moderna. É você que já teve a oportunidade de ler alguma obra sobre o significado da palavra direito, você vai ver um grande número de manifestos, nomes de filósofos, de sociólogos, de políticos, de juristas, até de matemáticos. Matemáticos. Pitágoras foi um que falou nesse sentido, definiu o direito. O que é que Pitágoras disse? Disse que o direito é o igual múltiplo de si mesmo.
Naturalmente que se buscou definir direito de acordo com a vertente da área de cada um deles, desses pensadores aí que eu me referi ainda há pouco. O professor Paulo Nader, em sua obra, chama a atenção, ao expressar o seguinte: professor Paulo Nader: de outro lado, as definições sofrem influência das inclinações dos juristas, dependem do tipo de homo jurídicos que representa. Se de têmpera legalista, identificará o direito com a norma jurídica. Se idealista, colocará a justiça como elemento primordial. Os sociólogos do direito, por sua vez, enfatizam o elemento social, enquanto que os historicistas fazem referência ao caráter evolutivo do direito. Quer dizer, a gente vê que na definição do direito, cada área do conhecimento tem uma ótica diferente na questão de definir a palavra direito. Assim sendo, diante desta diversidade de definições encontradas na doutrina, vamos nos deparar com um grande número de estudiosos que fazem definições da palavra direito. Tomando como exemplo da obra do professor Paulo Nader, além do Pitágoras, ele cita ainda o jurisconsulto Celso, que na Roma Antiga definiu o direito como, olha o que disse Celso: direito é ius est ars boni aequi. Traduzindo-se, o direito é a arte do bom e do justo. Interessante quando o autor chama a atenção de que para os romanos, no plano teórico, eles não distinguiam o direito da moral, É sempre bom a gente lembrar isso aí. Paulo Nader cita ainda o escritor italiano Dante Alighieri, o jurista holandês Hugo Groth, o filósofo alemão Immanuel Kant e o jurista alemão Rudolf von Hering. Bem, feitas estas considerações preliminares, resta dizer para vocês que nós não vamos nos ater a reproduzir definições de A, B ou C. Preferimos trabalhar a questão do significado da palavra direito de outra forma. A exemplo do que nós já falamos em outra videoaula, toda vez em que se vai definir alguma coisa, são muito importantes os subsídios gramaticais, pelo que passamos a falar sobre ponto interessante, como seja a etimologia da palavra direito. André Franco Montoro, em sua obra, ao discorrer em capítulos sobre o conceito de direito, abre um tópico sobre a nomenclatura de a origem dos vocábulos direito e jurídico, onde chama atenção para os dois termos que servem para exprimir a ideia de direito. Em primeiro, quanto à palavra direito, afirma que esta palavra tem sua origem num vocábulo do baixo latim, directum, ou ainda rectum,
Esta expressão citada por Franco Montoro, nós agora acrescentamos que tem a semântica ligada à ideia daquilo que caminha em linha reta, né? Sem nuances. Daí a ligação a outro vocábulo correto, quer dizer, esse mais direcionado à ideia de comportamento, de um bem-agir. Quanto ao outro vocábulo jurídico, que no latim também serve para referenciar alguma coisa vinculada ao significado de direito, o autor afirma que tem sua origem no termo latino ius, daí que na derivação surgiram vários termos, a exemplo de jurisconsulto, judicial, jurisprudência, justo, justiça, dentre outros. Em suma, depois de todo este apanhado, a conclusão é de que nós podemos chamar a nossa ciência tanto de ciência do direito quanto ciência jurídica, dá no mesmo. Ultrapassada a etimologia da palavra direito, como já dissemos antes, são várias as vertentes teóricas que se apresentam para conceituar o que seja o direito. E dentro deste emaranhado e sem propósito de prolixidade, nós vamos retirar apenas aquelas três mais prestigiadas quando se busca designar alguma coisa referente ao direito. Nós estamos falando agora em vertentes teóricas na definição do que seja direito. Assim sendo, nós vamos falar sobre as concepções do direito sob a ótica da axiologia, da dogmática, da facultas agente e da epistemologia. Em primeiro, nós vamos falar sobre a concepção do direito como axiologia, né, que será objeto de um segundo bloco, né, que será oportunizado na sequência do estudo das várias acepções da palavra direito. Na sequência do nosso estudo sobre as várias acepções da palavra direito, nós acabamos de ver que a palavra direito é plurívoca, como seja, tem vários significados. Falamos ainda que, com base na diversidade destas vertentes teóricas, que o direito pode ser traduzido de acordo com a ótica de cada uma delas, onde destacamos a axiologia, a dogmática, a facultas agente e a epistemologia jurídica. Nós vamos falar primeiro sobre o entendimento do direito de acordo com a axiologia. Então vamos lá. Etimologicamente, axiologia deriva do grego axis, que significa valor. Podemos definir a axiologia como a parte da filosofia que estuda os valores do homem naquilo que possa vir a ser formador de um juízo. Acerca deste juízo a que nos referimos na definição de axiologia, vamos falar um pouco sobre o juízo de fato e juízo de valor. Primeiro, o juízo de fato é a simples percepção de uma realidade, aquilo que está acontecendo no entorno de uma pessoa ou de outra forma que lhe chega ao conhecimento. Por exemplo, está chovendo. Isso é juízo de fato. De outro lado, juízo de valor é quando o sujeito
que se depara com aquela realidade lança sobre ela um julgamento, uma reflexão, a exemplo de dizer: a chuva faz bem para as plantas. Como é que a gente pode definir a palavra valor? A primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é aquela que vincula valor a outro termo, o preço. O que é o preço? É um quantitativo expresso em unidade monetária, né, como contraprestação pecuniária a exemplo de uma compra e venda. É aquela história que se diz assim: quanto custa esta camisa? E alguém responde: R$50. Né? A unidade monetária no Brasil se chama real. Outro exemplo é aquele em que alguém comenta: Cabralzinho foi um homem de valor, quando a palavra se vincula a uma boa qualidade, né? Um herói, um ato de bravura. Destes dois exemplos, observa-se que a palavra valor pode ser vista de formas diferentes, pelo que nós concluímos que os valores podem ser, para fins didáticos, colocados em dois grupos: o valor econômico e o valor moral. Vamos primeiro falar do valor econômico, como seja aquele ligado à palavra preço. O que é o preço? É aquilo que se refere ao quantitativo expresso em unidade monetária que se atribui à troca por um bem ou serviço. Assim sendo, o valor ligado ao especulativo, à cobiça, né, à riqueza, à recompensa, ao aumento patrimonial e vai por aí. De antemão, nós já chamamos a atenção de que não é deste tipo de valor que nós iremos utilizar para o estudo da axiologia jurídica. Prosseguindo, vamos falar agora do outro tipo de valor, como seja o valor moral, este de natureza qualitativa, vinculado ao talento, ao mérito, à admiração, à estima, à reputação, à coragem, ao afeto, à honestidade, dentre outros. Inclusive aquele que é o maior valor para o direito, que é o ser justo. É deste tipo de valor que nós vamos utilizar para falar de axiologia jurídica. Então, toda vez que se perguntar qual é o maior valor para o direito, a resposta é o justum, traduzindo-se o justo. Em síntese, definir o direito sob a ótica da axiologia é fazê-lo sob a pretensão de ser justo. Assim sendo, por exemplo, quando o piano, dentro dos seus praeceptas iuris, na Roma antiga, se referiu ao direito como sum cuique tribuere, traduzindo-se, dar a cada um o que é seu. Quer dizer, assim expressou porque nada mais justo do que o proprietário usufruir do seu patrimônio, é dele, né? Pertence a ele. Nada mais justo de que ele use, goze e disponha dos seus bens, né? E não uma pessoa estranha. É neste tipo de ilação que a palavra direito aparece axiológica como sinônimo do ser justo. Outro exemplo de uma visão do direito como o justo ocorre quando alguém se manifesta dizendo: eu me desgasto trabalhando a semana inteira, é de direito que eu tenha um descanso remunerado no domingo.
Prosseguindo o que nós estamos falando sobre valores, é oportuno nesse estudo falar alguma coisa sobre o maniqueísmo. Nós podemos definir o maniqueísmo como aquele dualismo religioso, né, sincretista, que se originou na Pérsia e foi amplamente difundido no Império Romano, né, cuja doutrina consiste basicamente em afirmar pela existência de um conflito cósmico entre o reino da luz e o reino das sombras. Tá? O reino da luz, que é o bem, e o reino das sombras, que é o mal. Então, nesta dualidade, nós deparamos com dois valores antagônicos, o bem e o mal, que se apresentam como um exemplo maior desta bipolaridade maniqueísta. Então, óbvio que o direito vai ficar para o lado do bem. Ainda dentro da axiologia, vamos falar sobre a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Para Miguel Reale, a base do direito está assentada nesta relação entre os três elementos: fato, valor e norma. Passando ao discernimento desta teoria, numa forma bem concisa, o jurista afirma que a norma é o resultado da junção dos outros dois elementos. Em primeiro, sobre o fato, é o elemento ontológico, é o ser. Podemos descrever fato como sendo todo acontecimento natural ou por ação humana, que seja percebido por alguém que chegue até o seu conhecimento. Por exemplo, se cair um raio lá na Serra do Tumucumá, se ninguém viu, ninguém veio depois e deparou com estrago na vegetação, né? Isto não é fato. Não traz nenhuma repercussão para o direito. Em segundo, o valor, né? Este é o elemento axiológico. Ele é só fato, valor e norma. Falando agora sobre o valor, este é o elemento axiológico. É quando alguém emite um juízo, faz uma reflexão acerca daquele fato, no que possa ou não trazer alguma repercussão no direito. Segundo este exemplo do raio, né? Nós estamos usando aí um exemplo do raio que caiu, né? De outra forma, alguém viu o raio e constatou o incêndio provocado pelo raio, né? O fato trouxe a conclusão de que houveram consequências danosas para o meio ambiente, né? E assim a comunidade comunica ao IBAMA. Isso tudo faz com que o poder público oferte uma resposta. Chegue a uma conclusão de que a coisa é séria e decide, por exemplo, editar uma portaria criando uma comissão de técnicos, pormenorizando estudo para a instalação de para-raio no cume das montanhas. Aí emerge a pergunta, neste exemplo, onde está o valor a que se refere Miguel Reale? Uma coisa nós afirmamos, não está no preço pela compra dos para-raios, mas sim, quando o Estado emite juízo de valor ao concluir que não se trata de fato insignificante, ao contrário, merece uma solução normativa. Aí neste exemplo, a edição de uma portaria poderia ser uma lei, uma medida provisória, um decreto e por aí. Com este exemplo, achamos que deu para entender a dinâmica da teoria de Miguel Reale.
Ainda nesta junção dos três elementos, fato, valor e norma, o primeiro elemento, fato, corresponde ao ontológico, como seja o ser, aquilo que existe, que é real. O segundo elemento, valor, corresponde ao axiológico, que é o que nós estamos falando agora. O terceiro elemento, norma, é a gnose. O que significa gnose? Gnose é o resultado de uma reflexão que leva à formulação de um conhecimento. Portanto, gnose pode ser a conclusão de estudo que gere uma teoria, uma tese, um enunciado. Toda norma, assim, é uma gnose, por ser resultado de uma reflexão. Bem, aqui nós encerramos mais um bloco no estudo das várias acepções da palavra direito. No próximo bloco falaremos sobre a dogmática jurídica. Prosseguindo a nossa abordagem acerca das várias acepções da palavra direito, falaremos a partir de agora acerca do entendimento do direito como dogmática. Para falar sobre dogmática, precisamos, antes de tudo, definir o que é dogma. A etimologia da palavra dogma vem do grego dogma, entendido como um ensinamento. O dogma é definido como a verdade absoluta, estritamente ligada ao infalível, aquela doutrina ou pressuposto que não admite controvérsias. As pessoas ou ideias dogmáticas estão principalmente presentes dentro da filosofia e da religião. Na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles são exemplos de filósofos ditos como dogmáticos, porque pela irrefutabilidade daquilo que pregavam. Na religião, dogmático é aquele que acredita piamente nas crenças estabelecidas pelas escrituras sagradas de suas doutrinas. A Igreja Católica, o islamismo e o judaísmo são exemplos de religiões que possuem fortes dogmas. Um exemplo de dogma que é comum a essas três religiões é aquele que, em contraposição ao politeísmo, afirma pela existência de um só Deus, Criador de todo o universo. Ninguém ousa dizer ao contrário. Dito isso, e alhures aos entendimentos da filosofia e da religião, como nós poderíamos definir o que é dogmática jurídica? Dentro da ciência jurídica é o entendimento do direito restrito à existência de uma norma. São aqueles juristas que somente se manifestam a partir do exame de uma norma pré-existente. A dogmática jurídica, portanto, vê o direito como um dogma prefixado, razão pela qual tem como princípio que a regra não deva ser questionada. Consiste em se ver o direito exatamente a partir do manejo das regras. Segundo os defensores desta escola, a norma alça ao nível do dogma, com o prestígio do extremo respeito à lei, sob a justificativa de fornecer à sociedade uma resposta célere
insegura através daquele enunciado, devendo o operador do direito agir dentro dos seus limites. Procura manter uma estabilidade social através de uma crença do indivíduo no poder da norma em solucionar conflitos. Hans Kelsen, em sua obra Teoria Pura do Direito, sobrelevou o elemento norma como o princípio de todo direito. Daí que por diversas vezes em sua teoria faz referências usando o termo norma, associado à dogmática jurídica. Em contraposição ao entendimento do direito como dogmática, críticas existem, refutando-se o elemento norma como fundamental para a existência do direito. Em primeiro, dizem que a lei não é a única fonte do direito. Existem outras, a exemplo da doutrina, da jurisprudência, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Em segundo, diferente do dogma e em face ao constitucional princípio do contraditório, a norma pode sim ser discutida quanto ao seu alcance e eficácia, e até mesmo pode deixar de ser aplicada quando injusta. Em terceiro, nestas críticas existem os chamados regimes de exceção, atentatórios à legitimidade do legislador, a exemplo do AI-5, quem não lembra do Ato Institucional número 5, que são normas concretas, que, embora formalmente presentes no ordenamento, entretanto, historicamente repudiadas. Ainda nesta crítica ao entendimento do direito como dogmática, oportuno falar sobre a teoria do zetético, de Theodor Hüvek. O termo zetético é mais ou menos uma invenção de Hüvek, a partir do verbo grego zetein, que significa perquirir, investigar, questionar. A teoria zetética do direito pode ser resumida como estudos em contraposição à teoria dogmática do direito, insurgindo-se a fórmula da regra no que venha a ser prestigiada como um verdadeiro dogma. Em oposição, a zetética coloca o questionamento como posição fundamental, o que significa que qualquer paradigma pode ser investigado e indagado. Qualquer premissa tida como certa pela dogmática pode ser reavaliada, alterada e até mesmo desconstituída pelo ponto de vista zetético. Retornando à nossa abordagem sobre dogmática jurídica, complementamos em síntese que a visão dogmática do direito consiste em se buscar definir o direito a partir da existência de uma norma, bem como dar uma feição de ciência a todo o conjunto normativo produzido em sociedade. Oportuna a menção de que a dogmática como conjunto teórico em prestígio à norma caminha associada a outros elementos da ciência jurídica, entre os quais o direito positivo. Não se há de falar sobre conjunto normativo sem falar em direito positivo. O conceito de direito positivo está ligado diretamente à vigência e eficácia da norma. É isso que é direito positivo.
A definição de direito positivo necessariamente não se vincula à presença da figura do Estado. Não deve ser limitado ao direito escrito nem ao direito legislado. Embora que uma sociedade politicamente organizada exteriorize o seu direito através de um poder próprio, o legislativo, o que torna positiva uma norma não é o fato de ela ser fruto da atividade legislativa. São igualmente positivas as normas do costume, que são normas não escritas e não se originam da iniciativa do Estado, mas sim do consenso do povo. Além dos costumes, os contratos oriundos do negócio jurídico também são direito positivo porque são eficazes, estão em vigência e produzem efeitos. Por último, é oportuna a menção de que a parte da doutrina usa outro nome para designar a concepção do direito adstrito à norma, substituindo a expressão dogmática jurídica pela expressão de direito objetivo. O que é o direito objetivo? Também é uma visualização do direito como norma. É conclusivo que direito objetivo e dogmática jurídica são expressões que se equivalem. Aqui nós encerramos mais um bloco no estudo das várias acepções da palavra direito. Falaremos a seguir sobre a concepção do direito como facultas agente. Ainda dentro do tema as várias acepções da palavra direito, passaremos doravante a discorrer acerca do tema o direito como facultas agente. Nós vamos iniciar a nossa abordagem fazendo um cotejamento entre as expressões norma agente, que é o direito como norma de agir, e facultas agente, que é o direito como faculdade de agir. Nós acabamos de falar dentro do bloco correspondente à dogmática jurídica acerca do direito objetivo, ao que agora voltamos a falar, mais alguma coisa já num segundo momento, este mais direcionado ao discernimento da norma agente com a faculdade de agir. Nós queremos dizer que precisamos, antes de falar sobre facultas agente, discorrer sobre os dois temas correlatos, entretanto opostos, como seja, de um lado a norma agente e de outro a facultas agente. Em primeiro, a norma agente, que se traduz como norma de agir, que corresponde ao conjunto de condutas tipicamente descritas na norma, seja ela de forma escrita ou consuetudinária, impondo um dever de agir no fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A partícula agente por si só já induz a uma ideia de movimento no fazer, construir, realizar, efetivar, dentre outros. Se de um lado existe um comando da norma com o imperativo de um dever de agir, em decorrência ao que ela expressa, você não tem alternativas, você é obrigado. De outro lado, existem situações em que uma norma, ao mesmo tempo em que de um lado traz imposições, também deixa aquilo que se expressa
de outro lado, alguma coisa que expressa para uso de forma opcional. Vamos pegar o exemplo do Código Civil Brasileiro, que dentro do direito de família institui normas agendi que disciplinam o direito das pessoas em contrair o matrimônio. Ninguém pode fazer diferente daquilo que está escrito no Código. Entretanto, o casamento somente ocorrerá se as partes assim decidirem. Ninguém é obrigado a casar. As normas estão aí, quem quiser que as use. Aí está, de um lado você tem um conjunto de normas de agir e de outro uma faculdade de agir. É oportuno que se faça uma breve definição do termo faculdade. E se você pegar o dicionário, você vai encontrar que faculdade significa a atribuição ou poder dado a alguém no direito de querer ou não querer, agir ou reagir, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por exemplo, quando o diretor da escola diz que é facultado o uso de uniforme aos sábados, isso significa que ninguém poderá se portar na entrada da escola para barrar os alunos que estejam sem uniforme. Com base nisso tudo que falamos agora, podemos assim sintetizar o tema, afirmando que para a fluência de uma faculdade de agir, é necessário que exista previamente uma norma assim permitindo. Facultas agendi, portanto, não é, vamos dizer assim, esta porta escancarada que você pode tudo. Se de um lado a expressão norma agendi induz ao direito objetivo, como seja a concepção do direito como norma, a presença de uma norma, de outro a expressão facultas agendi induz a subjetividade da pessoa, ao que converge aos dois elementos, o da vontade e o do interesse de fazer ou não uso daquela norma. Daí que grande parte da doutrina define facultas agendi como um direito subjetivo. Olha aí, gente, vocês vão encontrar por aí alguns autores que tratam como sinônimos as expressões facultas agendi e direito subjetivo. Dizem que é a mesma coisa, entretanto, parte da doutrina apresenta diferenças entre direito subjetivo e facultas agendi. Conforme falamos ainda há pouco, para a fluência de uma faculdade de agir, é necessário que exista previamente uma norma assim permitindo. Quanto a isso, não existe divergência na doutrina. Entretanto, parte dela afirma que, mesmo em se tratando de um permissivo, a uma faculdade de agir, a norma não deixa de ser um comando que se impõe a todos, não se havendo de fazer inversão nesta ordem. Seguindo os ensinamentos do já citado professor André Franco Montoro, ele abre interessante tópico em sua obra quando versa sobre as teorias negadoras da existência do direito subjetivo. A primeira de Leon Deguy e a segunda de Hans Kelsen. Vamos à primeira. Leon Deguy afirma que existe de forma real e indiscutível,
é o direito objetivo, ou como ele chama, direito-regra, e afirma ainda que direito subjetivo é uma noção inútil, né, e vazia de sentido. Partindo desta concepção, afirma que aferir a subjetividade humana é uma coisa inatingível cientificamente. Como é que você vai saber sobre o íntimo de uma pessoa? Então, nesta vertente do pensamento de Duguid, então será que é possível alguém adentrar ao íntimo de uma pessoa para saber se esta pessoa está querendo ou não determinada coisa? Prosseguindo em sua negação de subjetividade do direito, Duguid acrescenta que a coisa se complica ainda mais quando dos chamados direitos coletivos, onde aparecem as figuras do Estado, do município, né, dos sindicatos, empresas e vai por aí. Como acreditar o que exista se realmente uma vontade coletiva ou de outra sorte, a vontade de algum grupo ou pessoa, né, que diz estar agindo em nome de todos? Por fim, Duguid vê no direito subjetivo um exemplo de mentalidade metafísica, parecendo alguém tentando explicar o visível pelo invisível. Direito subjetivo, portanto, estaria apenas no mundo das ideias. Outro também que nega a existência do direito subjetivo é Hans Kelsen, que por sua vez, o seu manifesto contra a existência de um direito subjetivo decorre da sua conhecida teoria pura do direito. Nós vamos falar com mais profundidade futuramente sobre a teoria pura do direito de Hans Kelsen, mas a gente vai tentar sintetizar agora. Essa teoria do Kelsen vincula a ciência do direito exclusivamente à existência e conteúdo expresso na norma jurídica. Assim, ele elimina do campo jurídico todos os conceitos estranhos ao sistema de normas positivas estabelecidas pelo Estado. Segundo Hans Kelsen, o direito subjetivo nada mais é do que o direito objetivo, e que a vontade do indivíduo está adstrita apenas em exigir do Estado a aplicação do ato coativo descrito na própria norma, e no caso do seu descumprimento, é a punição a quem descumpre uma norma jurídica. Fazendo-se um apanhado dos entendimentos de Duguid e Kelsen, é oportuno falar sobre a teoria da subjetivação da norma, onde a doutrina que refuta o entendimento da existência de um direito subjetivo afirma que a subjetivação da norma seria alguma coisa restrita à ordem cerebrina, sob o risco de alguém fazer a norma escrita alguma coisa voltada para as suas paixões, emoções, aversões e por aí. Enquanto de um lado Leon Duguid e Hans Kelsen negam a existência de um direito subjetivo, de outro lado existe parte da doutrina que de forma contrária afirma pela existência do direito subjetivo.
segundo a teoria da vontade e a outra teoria do interesse e uma terceira que é a teoria mista. Passamos doravante a falar sobre as teorias que afirmam pela existência de um direito subjetivo. Em primeiro, falaremos sobre a teoria da vontade defendida por Bernard Winshide e por Savigny. Segundo esta teoria, alguém terá direito subjetivo a partir do momento em que externar a sua vontade em face à existência de um direito. Muitos dos direitos de uma pessoa permanecem sem efetivação, né? Como se diz na linguagem moderna, em stand-by, no aguardo da sua iniciativa. Por exemplo, o direito de um credor de executar uma dívida. Ele possui esse direito e esse direito somente vai se externar a partir do momento em que ele manifestar a sua vontade de executar a dívida. Então é isso que é a teoria da vontade de Winshide e de Savigny. Outra coisa, correlato a esta teoria, oportunamente nós acrescentamos, né, que esta teoria se adequa à situação da res nullius, que segundo o direito civil são coisas sem dono, que passam a pertencer àquele que assenhorear. Por exemplo, o pescador em alto mar, ao lançar o anzol, tem vontade de se assenhorear daquele peixe, fisgou o peixe e que antes não pertencia a ninguém. Então, isso também é a teoria da vontade. Entretanto, existem críticas contrárias à teoria da vontade. A exemplo, dentre outros, dos loucos que possuem direitos, mas são considerados incapazes pelo direito civil do manifesto de suas vontades. Seguindo ainda este exemplo, as esquizofrenias, como são doenças, aos acometidos existe o constitucional direito à saúde. Entretanto, os loucos, em razão óbvias de incapacidade, jamais poderão pessoalmente interagir com o SUS, em defesa dos seus direitos. Acerca desta incapacidade de manifesto de vontade, a doutrina cita ainda os menores, os ausentes e o nascituro. Passando a discorrer acerca da teoria do interesse, defendida por Rudolf von Jhering, sua tese consiste na substituição da vontade pelo interesse. Então, como característica essencial ao direito subjetivo, esta teoria diz que o direito subjetivo não é a questão de ter vontade, mas sim de possuir interesse. Então, para que haja um interesse, é preciso que este interesse esteja juridicamente protegido por uma norma, descrito em uma norma jurídica. A exemplo do que citamos ainda há pouco, uma
pessoa diagnosticada como louco e não obstante e obviamente não tenha condições de manifestar sua vontade, entretanto, de forma até inconsciente, possui um interesse protegido pelo Estado, né? Que o coloca como beneficiário do SUS. Quer dizer, é um interesse inconsciente dele, mas que o Estado, correlato a este interesse, também pode agir em nome desta pessoa. Por último, a teoria mista, tendo Jelinek como maior defensor. Jelinek definiu o direito subjetivo como poder da vontade humana entretanto reconhecido e protegido pela ordem jurídica, tendo por objeto um bem ou um interesse. Assim sendo, o direito subjetivo passa a existir a partir do momento em que haja manifesto da vontade, entretanto, que pré-exista um interesse referente àquela pessoa, devidamente descrito numa norma, como um poder que a lei confere a esta vontade, a dizer, o interesse e vontade que se associam. E segundo essa teoria mista, que por sinal é a mais aceita, o direito subjetivo é justamente isso aí, uma conjugação da vontade com o outro elemento, interesse. Depois disso tudo que falamos das teorias de Leon Denis, de Hans Kelsen, de Savigny, de Windscheid, de Rudolf von Ehring, de Jelinek, nós podemos concluir que a definição do direito como facultas agendi consiste em associar a palavra direito a uma faculdade da pessoa. Alguém vai substituir a palavra faculdade pela expressão direito. A exemplo de se dizer, é direito do aluno ir à escola sem uniforme no sábado. Outro exemplo, é direito do trabalhador fracionar o seu período de férias. E mais ainda, é direito da mulher adotar o patronímico do marido. Neste último bloco, dentro do estudo das várias acepções da palavra direito, vamos discorrer sobre a epistemologia jurídica, como seja, o entendimento do direito como uma ciência. A palavra epistemologia deriva do grego epistem, que significa conhecimento, e logia, que significa estudo. Assim, em termos genéricos, epistemologia é o ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. Assim sendo, toda vez que vocês depararem com esta expressão epistemologia jurídica, significa que se está dando natureza científica para aquele determinado tema do direito. Podemos considerar a epistemologia como o estudo metódico e reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação, de seu desenvolvimento, do seu funcionamento e de seus
produtos intelectuais. A epistemologia é o estudo do conhecimento com natureza de ciência. Assim sendo, por exemplo, quando alguém se expressa em termos de que o direito não reconhece a existência do estupro culposo. Tá? Olha essa expressão aí, o direito não reconhece a existência do estupro culposo. Isso significa que, após profunda reflexão acerca da tipologia do referido ilícito penal e em correlação à sua natureza jurídica, tomando-se como supedâneo o estudo tanto da ordem normativa quanto puramente teórica, acerca dos elementos da culpa, a conclusão óbvia é de que se trata de ilícito ao qual somente se admite a prática volitiva. Em outras palavras, somente se aplicam, a essa expressão que eu falei agora, as hipóteses do dolo. Então vejam só, para chegar a essa conclusão houve uma reflexão, houve um estudo. Então que naturalmente que se apanhou aí vários elementos dentro da ciência jurídica para chegar a essa conclusão. O direito não reconhece a existência do estupro culposo. Então, nesse momento, a expressão direito, ela aflora como ciência. Então, seria como se eu dissesse assim, olha, a ciência jurídica não reconhece a existência do estupro culposo. Assim sendo, trata-se de esmerada ilação de natureza científica. Portanto, é uma hipótese onde se está dando ao direito um tratamento de ciência. Acerca do tema o direito como ciência, nós dispensaremos um estudo particularizado dentro do conteúdo programático da disciplina Introdução ao Estudo do Direito, que será abordada em uma unidade sob a denominação de conhecimento científico, a ser vista no transcorrer da disciplina. Sempre nós preponderamos, toda vez que você precisar se referir ao direito, preponderantemente o faça como ciência. Então nós já falamos aqui das várias acepções do direito, como axiologia, como dogmática, como facultas agente. Entretanto, é esta visualização do direito como ciência que nós conclamamos atenção. Vamos dar o tratamento ao direito de ciência. Bem, para encerrar esta nossa videoaula, nós estamos ainda indicando para vocês, até como atividade complementar, mais estes links que eu vou passar para vocês agora. São links que estão disponibilizados na internet. Então vá lá, coloque o link, baixe o vídeo, assista. É uma coisa certa, isso aí vai enriquecer o conhecimento de todos. Anotem aí os links. Bem, finalmente nós encerramos a nossa videoaula sobre as várias acepções da palavra direito. Até a próxima!